Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, é uma alegria poder estar aqui nessa noite, poder escutar a palavra de Deus. Escutar a palavra de Deus deve ser sempre motivo de muita alegria para nós, porque é uma palavra que vem do coração de Deus, dirigida ao nosso coração. Todas as vezes que nós temos a oportunidade de poder escutar a palavra de Deus e trazê-la e deixá-la entrar em nosso coração, essa palavra produz um efeito de graça. Porque não é qualquer palavra, é palavra de Deus. E palavra de Deus é palavra de libertação para nós. É palavra de restauração, é palavra de motivação que nos levanta, que nos ancora e que nos faz perceber que nós podemos ter um olhar diferente dos acontecimentos que vão se dando na nossa vida. Hoje nós tivemos mais uma vez a oportunidade de escutar a palavra, eu e você que estamos aqui nesse lugar. E como é bom poder acolher esta palavra, porque o Senhor, através dela, quer direcionar o nosso coração, quer apontar o caminho e quer reconstruir as nossas motivações. Quando nós escutamos hoje o texto do Evangelho, é exatamente isso que acontece. Quando nós abrimos o coração e damos possibilidade a Jesus, Ele nos faz perceber que nós podemos olhar com outros olhos, com os olhos da fé. Nós podemos contemplar, de uma outra forma, nós podemos contemplar com a fé. Nós acompanhamos hoje o texto do Evangelho de Lucas e nós encontramos Jesus no início do seu ministério. Está às margens do lago de Genezaré. E ali Jesus está iniciando e ele tem a oportunidade de ter contato com aquele povo. De fato, aquele povo era um povo que estava necessitado de uma palavra nova, de uma palavra que gerasse esperança em suas vidas. E Jesus tem a oportunidade de poder falar ao coração daquela comunidade,
daquele povo que estava ali naquele lugar. E todas as ocasiões que Jesus teve, ele manifestou a misericórdia de Deus. Nós vamos encontrando elementos muito importantes no evangelho de hoje, elementos que são essenciais para a nossa vida cristã, para a construção do nosso caminho, do nosso caminhar, porque a nossa vida precisa ser entendida em primeiro lugar como esse caminho, e nesse caminho nós estamos nos refazendo e nos reconstruindo todos os dias, porque nós enfrentamos dificuldades no dia a dia da nossa vida. O cenário do evangelho de hoje se dá a partir de uma experiência negativa dos discípulos depois de uma noite e uma madrugada toda no mar pescando. E eles tinham voltado pela manhã, estavam lavando as redes, eles tinham ancorado os barcos, mas havia no coração daqueles homens um sentimento talvez diferente de outras vezes que eles saíram para pescar. Porque naquela noite, naquela madrugada, eles não conseguiram pescar nada. As redes e os barcos voltaram vazios. E imagine que nas experiências de nossa vida, quantas vezes isso acontece? Quantas vezes nós não obtemos os resultados que nós almejávamos obter? Quantas vezes nós lançamos também as redes e elas voltam vazias, sem peixe? Isso acontece no dia a dia da nossa vida. E é muito doloroso, depois de um esforço, e a gente não vê o resultado, não é verdade? Quando nós nos dispomos a um projeto e esse projeto ele não produz frutos, quando a gente se projeta para algo e não acontece, há um sentimento dentro de nós, um sentimento de fracasso, um sentimento de desânimo muito grande, há um sentimento de vazio. E era assim que aqueles homens se encontravam ali na beirada daquele lago. A presença de Jesus na vida daqueles homens os levam a fazer uma nova leitura de suas vidas. E a palavra de Deus nos ensina exatamente isso. Quando nós abrimos a porta da nossa vida, quando nós deixamos o Senhor entrar em cena na nossa vida, Ele nos faz perceber coisas que antes nós não percebíamos. Ele nos leva a uma experiência diferente, a um olhar novo dos acontecimentos. E é por isso que nós precisamos tanto dessa palavra, é por isso que eu preciso tanto dessa palavra, porque ela me possibilita, ela me coloca diante do Senhor, com o coração aberto e com o desejo de que Ele entre em nossa vida. Jesus vai transformar uma experiência de dor, uma experiência de fracasso vivida por aqueles homens, em uma nova expectativa. E é muito bonito quando nós vamos colhendo os elementos que vão aparecendo nesse texto. Jesus, depois de ter ensinado a palavra, depois de ter dado uma palavra ao coração daquele povo, Ele pede para Pedro e os outros discípulos entrarem no barco de novo, para jogar as redes, no mesmo lugar que eles haviam lançado, naquela noite, naquela madrugada. Humanamente falando, para a pessoa de Pedro, era um mandato difícil, porque Pedro sabia que o horário não era bom para pescar. Aquele horário não era o horário habitual dos pescadores, e havia um sentimento de que seria tempo perdido voltar ao mesmo lugar. Mas Jesus faz aqueles homens voltarem ao mesmo lugar, para nos ensinar exatamente isso, que os retornos eles são também importantes na construção da nossa história. E é no mesmo lugar, exatamente no mesmo lugar, que aqueles homens vão lançar de novo as redes. E quando eles lançam a rede, elas aparecem, elas são puxadas cheias de peixe. Pedro diz uma coisa importante para nós: em obediência à tua palavra, eu vou lançar as redes. Pedro se deixou conduzir por aquela palavra que escutou do mestre.
Pedro não deixou a sua humanidade ser mais forte. Pedro não permitiu que as vozes interiores fossem mais fortes do que a voz de Deus na sua vida. Ele dá uma resposta extraordinária. Em obediência à tua palavra, eu vou lançar as redes. Filhos e filhas, quantas vezes a gente precisa fazer isso na vida da gente? Nós precisamos deixar que a voz de Deus seja muito mais forte do que as nossas vozes, porque se nós não tivermos cuidado, nós somos alimentados por uma voz interior que vai limitar sempre a nossa vida. Não, eu não vou lançar as redes porque é tempo perdido. Nós passamos uma madrugada toda pescando e nada pescamos. Será que vamos conseguir pescar alguma coisa agora? Mas nós precisamos deixar Deus nos conduzir. E eu preciso deixar que a voz de Deus seja muito mais forte do que as minhas vozes, os meus desejos, os meus sentimentos, as minhas ideias e a minha sabedoria. É isso que acontece com Pedro nesse evangelho. E é isso que precisa acontecer. As nossas redes, elas virão cheias de peixes à medida em que nós passarmos a ter intimidade com o Senhor. Não tenha dúvidas disso. Não tenha dúvidas de que o Senhor quer que as nossas redes venham sempre cheias de peixes. O Senhor tem sempre uma palavra de esperança ao nosso coração. Nada está perdido. Diante das lutas que nós experimentamos na vida, diante das nossas quedas, diante dos nossos fracassos, o Senhor está dizendo para nós que nada está perdido. Nós não podemos alimentar em nossa vida, em nosso coração, a ideia de que nós não vamos conseguir, de que eu tentei e não consegui, de que eu me preparei, mas os resultados não vieram. Eu plantei a árvore, mas os frutos não apareceram. Nós passamos por experiências na vida, também de sofrimento, faz parte. As nossas quedas, os nossos fracassos, as coisas que não deram certo, não precisa ser motivos para que nós desistamos de lutar, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Se nós perguntássemos a seu Raimundo, quantas experiências também dolorosas ele enfrentou ao longo, da sua empresa, quantas vezes lançou as redes e as redes vieram também vazias. A nossa vida também é marcada por essas experiências, e elas também são importantes. As experiências dolorosas, as frustrações e o sofrimento que nós experimentamos na vida são tão importantes como as redes cheias de peixes. Porque é nas experiências dolorosas que nós aprimoramos a nossa maturidade, que nós aprimoramos a nossa consciência. E quando nós nos deixamos conduzir pela palavra de Deus, é exatamente isso que nós vamos aprender. Depois de uma queda, eu não preciso ficar caído para sempre. Depois de um projeto que não deu certo, não implica dizer que as coisas não vão acontecer para a minha vida. O que é que a gente precisa fazer? Nós precisamos transformar as coisas que não deram certo em possibilidades de acertos. É isso que Jesus provoca em Pedro. É isso que Jesus provoca em nós nessa noite. Talvez você que está aqui, ou você que está nos acompanhando em casa, já passou por experiências como a de Pedro, de ter lutado, se projetado e os resultados não serem exatamente como você esperava. Fica um sentimento de dor, não fica? Quando nós nos projetamos para algo e nós nos decepcionamos, há uma frustração. Mas nós precisamos fazer a leitura correta desses acontecimentos. Eu não posso alimentar a ideia do fracasso. Eu não posso alimentar a ideia, eu não posso me nutrir das coisas que não aconteceram. Esse é o grande perigo da condição humana, porque nós somos tentados a isso, a nos desanimar nas lutas do dia a dia, querer desistir de tudo, largar tudo.
abandonar tudo, deixar os barcos à beira do lago e ir embora e não querer mais pescar. Mas o Senhor está nos dando uma palavra nova nessa noite, a mesma palavra que Ele deu àquela comunidade que estava também passando por lutas e dificuldades, porque da boca de Jesus há sempre uma palavra nova para nós, há uma palavra forte de esperança. O Senhor vai sempre nos provocar a termos a coragem de ir muito mais além, de chegar muito mais longe. Nós podemos ir muito mais, muito mais. Nós podemos ir muito mais, o Senhor está dizendo. Ele está dizendo para você que está sendo experimentado talvez numa ideia também parecida com essa. Deus está falando com você nesse momento e Ele está dizendo: olha, vamos olhar numa outra vertente, vamos mudar a direção. Você está olhando muito para as coisas que não deram certo. Você está alimentando demais as coisas que não aconteceram. E você está deixando de olhar de uma outra forma. Você está deixando de olhar para outro caminho. A gente precisa perder as coisas de ontem para ganhar as coisas de hoje. E às vezes nós estamos tão fechados no ontem da nossa história. Às vezes nós estamos tão trancados nos nossos medos e nos nossos fracassos, que nós esquecemos que tem uma porta que se abre e tem um caminho para refazer, tem uma montanha para ser escalada de novo, tem uma ladeira para subir. E quantas vezes nós estamos ali cercados, acorrentados e centralizando a ideia de fracasso dentro de nós. Jesus quer provocar você nessa noite. Ele disse para Pedro: entra no barco, pega as redes e lança a rede. A mesma coisa Jesus está dizendo para você nessa noite. Volta, recomeça, se projeta de novo, porque se você acreditar, as redes vão vir cheias de peixes. Mas para essas redes ficarem cheias de peixe, depende de você. Depende de como você escuta. Depende de como você se deixa conduzir. Depende de como você acredita. Se Pedro não tivesse acreditado, se Pedro não tivesse pelo menos usado a virtude da obediência, talvez ele tinha permanecido com a mesma ideia de frustração. Depende de como nós olhamos, depende de como nós acolhemos. Sabe por que Deus te trouxe aqui nessa noite? Para dizer exatamente isso. Tem peixes, mas precisa que você tenha coragem de jogar as redes. Agora a escolha é minha e sua. A escolha é minha e sua. Ele ordena, Ele manda: avancem para as águas mais profundas e lancem de novo as redes. Tenha coragem. Se apodere da coragem de Pedro. Tenha a mesma coragem de Pedro. Talvez você hoje se encontre cansado, desanimado, sem esperança, achando que você chegou no limite, que você não consegue mais produzir, que você não consegue mais ser criativo. Você se sente uma pessoa estacionada, parece que passou uma borracha e você não consegue mais ser a pessoa criativa que você era. Deus preparou essa noite para você, para dizer que é preciso ter a coragem de refazer o caminho. É preciso ter a coragem de entrar no barco de novo. É preciso ter a coragem de enfrentar o mar com suas ondas e desafios. Mas se nós temos a coragem de enfrentar o mar com as ondas e os desafios, pode ter certeza que os peixes vão existir em nossa rede, porque os frutos são
Os frutos, eles nascem do esforço de cada dia. Sem esforço não há fruto. Sem coragem não há redes cheias de peixe. Agora não pense que o Senhor vai pegar a rede e vai lançar por você. É você que tem que lançar. É você que tem que entrar no barco. É você que tem que acreditar que tem peixe para você. Hoje eu me aproximo dessa palavra e eu acolho como palavra de Deus para a minha vida, para o meu entendimento no caminho do Senhor. Eu me aproximo dessa palavra e eu a trago para o meu coração. O Senhor quer que eu avance. O Senhor quer que eu me levante. O Senhor quer que eu olhe para frente. As coisas que não aconteceram, as coisas ruins que ficaram, é preciso deixar na beirada do lago para poder entrar para buscar coisas novas. Tenha coragem. Tenha coragem. Fique de pé. Fique de pé, filho. Fique de pé, filha. Erga sua mão para o alto. Erga sua mão para o alto. Você escutou a palavra de Deus. O Senhor deu uma palavra ao teu coração. O Senhor deu uma palavra nova para a tua vida. O Senhor apontou um caminho novo. Ele está direcionando a sua história para um tempo novo. E Ele quer nos levar a uma experiência de entendimento. Ele quer que nós tenhamos o mesmo entendimento de Pedro. E eu preciso seguir, é por aqui. Eu tenho que ter a coragem. Nós estamos aqui nessa noite, Senhor, celebrando esta santa missa neste lugar. E ao receber a Tua palavra, o Senhor quer avivar os nossos corações. O Senhor quer nos levar a um tempo novo. O Senhor quer nos projetar para algo muito maior. Mas eu preciso ter a coragem. Então vá pedindo a Ele. Vá abrindo a sua boca, porque Deus te deu boca. E Ele nos diz na palavra que se nós pedirmos com fé, Ele nos dará. Então peça a Ele nesse momento, que Ele te dê a coragem de Pedro, de voltar de novo ao mesmo lugar, de recomeçar, de reconstruir. Peça ao Senhor nesse momento, que Ele te dê a coragem de perder aquilo que hoje paralisa você, os acontecimentos de ontem que tem um peso tão grande hoje na sua vida, e por causa disso você não tem conseguido produzir, tem lançado as redes e todas as vezes as redes têm voltado sem peixe. Você está cansado de lançar as redes e elas voltarem vazias. Tenha coragem de pedir, essa coragem de Pedro. Eu quero, Senhor, eu quero avançar, eu quero ir, eu quero lançar as redes, eu quero acreditar como Pedro acreditou. Eu quero ter a ousadia de Pedro. Senhor, derrama sobre nós nessa noite esse avivamento. Vai avivando os nossos corações de irmãos e irmãs que se sentem completamente incapacitados, de pessoas que ficaram presos ao sofrimento, que já não conseguem mais movimentar-se, dar sentido novo, pessoas que perderam o ânimo, que estão desesperadas, que já não conseguem mais olhar a vida com a beleza de Deus. Vem nessa noite com teu Espírito e aviva os nossos corações. Vem, Senhor Jesus, como veio na beirada daquele lago, e encontrou aquele povo que talvez estivesse cansado de tanto sofrimento, que estivesse se sentindo oprimida por conta das situações que viviam naquela região. Mas Jesus deu um novo ânimo àquele povo. Jesus está dando a nós nessa noite. Ele está avivando os nossos corações. O Senhor está avivando, está refazendo as nossas forças, renovando a nossa esperança. Quantos irmãos e irmãs chegaram aqui
se sentindo fracassados. Lutou, lutou, lutou. Se projetou, se projetou, se projetou, mas os resultados não vieram a contento. E por causa disso você desenvolveu um sentimento de frustração tão grande que você foi se apagando, foi perdendo o brilho, foi perdendo a motivação. Peça a Jesus nessa noite: ah, Jesus, aviva o nosso coração. Nós estamos aqui, nós clamamos, nós pedimos, Senhor, um novo ardor. Nós não queremos desistir. Eu não quero desistir, Senhor. Mesmo que eu tenha passado, mesmo que eu tenha vivido experiências, mas eu não quero parar. Eu não quero desistir, mas eu me encontro sem forças. Pede a Ele, pede ao Senhor, abre teu coração e clama: Jesus, fortalece-me, anima-me, Jesus, tira-me dessa paralisia que eu me encontro. Nós suplicamos nessa hora, nós suplicamos nessa hora que a tua graça venha em nosso auxílio. Oh, Jesus, toca o nosso coração, toca a nossa dor, vai no mais profundo da amargura da minha alma, e ali coloca a tua mão de misericórdia. Eu quero voltar para casa nessa noite com a mesma vontade de Pedro, de avançar, de avançar. Eu não posso parar, eu não posso ficar de braços cruzados, eu não vou mais ficar de braços cruzados, eu não vou esperar que as coisas aconteçam. Sou eu que preciso ir, sou eu que preciso caminhar, sou eu que preciso me movimentar. Tem peixes me esperando. É a palavra de Deus dirigida ao meu e ao teu coração. Eu não vou desistir. Diga isso, cante essa mantra, traga ela à sua memória agora. Cante isso: eu não vou desistir. Cante. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Como Pedro não desistiu. Cante: eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu não vou. Mesmo que esteja difícil, Eu não vou. mesmo que tudo contribua para você desistir, tenha coragem de dizer isso. Eu não vou. Mesmo que você não tenha motivo algum para continuar, Eu não vou desistir. eu não vou desistir, Senhor. Diga comigo: obrigado, Jesus, Obrigado, Jesus, por essa palavra que nos trouxe, por esta palavra que aviva o meu coração. que aviva o meu coração. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos, a Casa da Misericórdia. Fale conosco, 3521-4151. 3521-4151.